Fala pessoal, hoje eu vou tentar explicar um pouquinho do porquê que o coronavírus tem tido uma repercussão tão grande no mundo inteiro, por que tá as coisas fechando. Você tá tentando entender, fala, gente, mas eu ouço aqui que é uma gripe apenas e tal. E por que que as coisas estão tão assustadoras? Porque tá tudo fechando, o mundo inteiro se fechando, fechando as fronteiras, fechando o comércio, o que que tá acontecendo? Por que que tá todo esse alarde se era para ser só uma doença que mata pouca gente? Enfim, tentar esclarecer um pouquinho disso. De fato, a grande maioria dos países tem estabelecido lockdowns, políticas de fechamento de comércio, de toda a economia não essencial. Então, geralmente é tirando a parte da logística, tirando a parte de supermercados, de farmácias, de hospitais. Então, é basicamente saúde e logística no geral, um pouco das partes das compras. O resto do comércio está fechado. Por quê? Então, vamos lá, rapidinho. O coronavírus, como vocês sabem, foi descoberto na China, começou a propagação lá, começou uma epidemia, agora está num grau de pandemia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E por que que ele assusta tanto? Não é pelo grau de mortalidade, necessariamente. Não é porque ele é um vírus fatal. Não é por tantas outras coisas que a gente pode pensar. É principalmente pela velocidade que ele se propaga. Então, por exemplo, o H1N1, as estatísticas eram que cada uma pessoa contaminava, por exemplo, uma pessoa e meia. Não que você vá contaminar meia pessoa, mas assim, dividindo a estatística. Coronavírus, no mínimo, o dobro disso, de acordo com as estatísticas. Então, assim, é, é muito mais rápido e ele tem um potencial de agravamento de quadro. Então, é como se fosse no início, por exemplo, pelo amor de Deus, uma gripe, mas que ela tem grande chance de se complicar, porque compromete os pulmões e tudo mais. Isso eu tô falando com base, né, nos especialistas, epidemiologistas que eu tenho lido e não na minha opinião própria. Eu, Gael, não vou emitir opiniões próprias sobre o coronavírus. Na parte da biologia, só sociedade e economia. Então, isso se propaga muito rápido, ele tem um potencial de propagação que não vê etnia, não vê cor, não vê classe social, ele só é espalhado. Ele é um vírus de superfície. Quer dizer que além dos espirros e tal, de ele ficar um tempo no ar, depois ele para e fica em superfícies por horas, quiçá dias. Então o que acontece? Com esse potencial de agravamento de quadro, que acaba afetando os pulmões, tem um espalhamento muito rápido dos casos, e muitos desses casos podem se agravar, e o grau de mortalidade também é elevado considerando a velocidade de tudo, entendeu? Então, muita gente se contamina muito rápido, podendo agravar um número grande de casos, e desse número grande de casos que se agravam, há um potencial de morte expressivo, principalmente nos grupos de risco. Só que esses grupos de risco são muitos. Gente com hipertensão, gente com histórico de deficiência pulmonar, gente com histórico de imunodeficiência, ou seja, o sistema imunitário não é tão bom, imunológico, não é tão bom, seja por AIDS, seja por qualquer outra doença, enfim. Pessoas com asma, tem um grupo de risco muito grande, idosos também, todos acima de 60 anos também estão no grupo de risco. E acontece, você tem vamos pegar aqui a estatística. A estatística no geral é que o vírus tem se multiplicado de a cada 2 dias para cada uma semana os casos. Dá uma média de a cada 4 dias por aí os casos se multiplicam. Tem países que isso acontece muito mais rápido. E essa evolução muito rápida faz com que, se por exemplo você não tivesse nenhuma política de bloqueio, nenhuma política, deixasse tudo livre, tudo aberto, pode pegar uma calculadora aí e fazer vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Em coisa de 34 dias, metade do Brasil, coisa de 100 milhões de pessoas, teria pego, por exemplo, esse vírus, entendeu? Não tô falando que todo mundo vai se contaminar, nem que todo mundo vai mostrar sintomas, porque tem essa parte também. Muitas pessoas nem sequer demonstram sintomas, o que é mais perigoso porque elas não podem se isolar.
elas só saem por aí contaminando outras pessoas sem nem saber. 100 milhões de pessoas. Desses 100 milhões, vamos pegar a estatística geral, que é 3,5 mais ou menos por cento a mortalidade. 3,5 milhões de pessoas morrendo. Se parar nessas 100 milhões, o Brasil tem cerca de 2 milhões de pessoas, isso poderia aumentar mais ainda. Dessas 3,5 milhões de pessoas mortas, tem outra estatística que é dos casos agravados. Pessoal que vai precisar de respirador, atendimento no SUS, atendimento em qualquer outro hospital, qualquer tipo de atendimento respiratório, qualquer tipo de atendimento. Você fazer todos esses atendimentos de milhões e milhões de pessoas num curto prazo de tempo é impossível, não dá. Não tem como, não há capacidade nos hospitais do Brasil, nem em outros de outros países, nem nos melhores sistemas de saúde do mundo que são capazes de dar conta de tantos milhões de pessoas ao mesmo tempo. Por isso tem rolado esse bloqueio. Para as pessoas se contaminarem mais devagar e dar tempo dos sistemas de saúde acolherem essas pessoas de acordo com as capacidades. O que acontece se a gente não der esse tempo de o sistema de saúde acolher essas pessoas pouco a pouco? O sistema de saúde ele quebra, no sentido de não tem leito para todo mundo, não tem médico para todo mundo, não tem fisioterapeuta para todo mundo, não tem enfermeiro para todo mundo, não tem material para todo mundo. E o que acontece quando todos os outros atendimentos, cirurgias, coisas que precisam de tempo, transplantes, qualquer outro tipo de serviço essencial também fica bloqueado. Outras pessoas que dependem de outros serviços, seja diálise, hemodiálise, seja testes, seja qualquer tipo de atendimento hospitalar na área da saúde, não vai poder ter acesso, porque vai estar tudo empacado com milhões de pessoas sofrendo com complicações do coronavírus. E aí a gente chega no ponto que a falência do sistema de saúde não importa se você é rico, se você é pobre, não vai ter lugar para ninguém. E é isso que boa parte da elite ou da classe média brasileira não entende. Você pode ter o melhor plano de saúde do Brasil. Se o sistema de saúde estiver completamente lotado, como está acontecendo na Espanha, na França, que são países de primeiro mundo, como está acontecendo na Inglaterra, em que até o primeiro-ministro pegou, você imagina o que vai acontecer no Brasil, entendeu? Então, o cenário é catastrófico. E é por isso que organizações internacionais, com base em estatísticas, contas, com base nos especialistas, ouvindo a Organização Mundial da Saúde, ouvindo economistas, vendo as projeções de cenários baseadas em cálculos super complexos, todos chegaram à mesma conclusão, que precisa fechar por um tempo. E não é para sempre. A economia vai sofrer? Vai sofrer, sem dúvidas. O que tem para fazer? Recorrer ao Estado. Para isso que o Estado existe. Se o Estado não puder ajudar a população, não tem motivo do Estado existir. Então, o que o Estado pode fazer? Ajudar pequenas e médias empresas, ajudar os pequenos empresários, ajudar os autônomos. Entendeu? As grandes empresas vão sofrer baques, mas vão sobreviver. O Estado tem o dever, nesse momento, de auxiliar os seus desempregados, auxiliar as pessoas que estão sofrendo mais com essa situação, através de políticas públicas como essa que a gente está vendo de ser liberado em créditos fáceis, ou um dinheiro para subsistência, 600, 1.200, 2.000 reais, pagamento de contas básicas de pequenas e médias empresas. Enfim, o que não dá é para ter o colapso de um sistema de saúde. Mas depois a sociedade vai sofrer muito mais com fome e violência. Sim e não. Vai ter esse sofrimento, é óbvio. O Estado pode minimizar isso e deve. Organizações mundiais têm se articulado nesse sentido. O próprio Brasil, que geralmente demora para fazer as coisas, tem se articulado nesse sentido. Outros países já têm se articulado nesse sentido. Por quê? Para poder facilitar o processo da população poder ficar em casa. Porque se isso não acontecer, não só vai ter a crise do sistema de saúde, como depois vai ter uma crise
com essas milhões de pessoas mortas, não só as decorrentes do atendimento direto ao coronavírus, como as que não puderam ser atendidas por todos os outros problemas que a gente tem. Não é porque tem coronavírus que vai parar de ter dengue, não vai parar de ter malária, não vai parar de ter tuberculose, não vai parar. Todas as outras doenças do Brasil e problemas não vão parar. Inclusive vão aumentar. Então, vai ter mortes em massa e isso vai necessariamente afetar a economia. Eu odeio precificar vidas de pessoas, mas existem cálculos, se vocês quiserem ver, do quanto uma vida de produtividade vale no sistema de a gente calcular o quanto que ela produz num PIB. Então, se você calcular, sei lá, 3, 4 milhões de pessoas mortas, economicamente, esse baque é gigantesco, porque você tem todos os custos relacionados ao tratamento daquela pessoa, depois todos os custos relacionados ao gerenciamento dos cadáveres, que é uma realidade horrível, mas tem. Depois você tem todos os custos de todas aquelas famílias, milhões de famílias, que vão perder o seu sustento, vão perder a pessoa que trabalha, vão perder, entendeu? Então, o que a gente está discutindo é a paralisação momentânea de milhões de vidas ou a paralisação eterna de milhões de vidas. Vocês conseguem entender um pouco o panorama que eu estou dizendo aqui? Então é assim, é por isso que tem uma discussão tão grande acerca de como fazer as coisas e é ideal esse shutdown? Não é ideal. É ideal o lockdown? Mas não é ideal. Não é ideal que as pessoas fiquem em casa o tempo todo. Não é ideal que as pessoas fiquem trancadas e não possam abrir seus negócios. Não é ideal. É por isso que isso é uma medida a curto prazo. É coisa de 1 mês, no máximo 2 meses, para ganhar um tempo enquanto a epidemia se alastra, todo mundo se contamina, e com esse ganho de tempo, as políticas poderem ser articuladas a nível econômico, a nível legislativo, a nível de políticas públicas, para você poder criar formas criativas de poder continuar a sociedade daqui para frente. Porque não se enganem, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar e para isso precisa de tempo. Não dá para mudar do dia para noite. Então, para ter esse desenho, as coisas precisam ficar paradas um tempo para a gente conseguir se adaptar. Enfim, eu vim tentar contribuir um pouco para esse debate, tentar desenhar um panorama e é isso. As opiniões são controversas, mas tudo o que eu tenho lido de universidades, organizações internacionais, autores importantes, com ideias boas, vão neste sentido. Não é para sempre, é por agora, para a gente conseguir traçar uma estratégia de como enfrentar essa situação daqui para frente. Então é isso, muito obrigado, espero que tenham gostado e vamos ver o que vem no próximo vídeo. Valeu, galera!